Senhoras e senhores, boa tarde. A sessão está aberta e passemos o pregão observador regimental e, antes disso, eu dou as boas-vindas ao nosso substituto natural aqui da turma, doutor Gessé, substituindo o doutor Dona Max em conta de férias. Então, podemos, na pauta dos físicos, ter uma sustentação oral? Sim, senhor. De quem que é o propósito? O processo é o número 2 da pauta, Jorge, da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça, é o RO 1648-2014-004, revisor Dr. José Murilo e terceiro votante Dr. Gessé Cláudio. O Dr. Felipe Grossi Dias está inscrito pela segunda recorrente, que é a reclamante. Segunda recorrente, que é a reclamante. Doutor Jorge, a conclusão, por favor. Eu estou conhecendo o recurso deposto no método de provimento ao recurso do reclamado para consignar que na condenação ao pagamento das horas extras devem ser observados períodos de ausência, licença e férias da obreira, desde que devidamente comprovado nos autos. Estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar o reclamado ao pagamento de 15 minutos de intervalo previsto no artigo 384 da CLT, no dia em que houve extrapolação da jornada, conforme jornada fixada. Mantém o valor da condenação por conta ainda compatível. Lá na sustentação e lá na distância, desse processo também? Não é nesse, não. Porque eu estou vendo lá, eu achei que era. Não. O senhor quer se manifestar? O senhor tem a palavra. Sim. Senhor presidente, boa tarde. Que eu peço bem em cumprimento aos demais integrantes da turma. Em que pese o voto condutor, ainda existem algumas alterações necessárias na sentença de piso. A primeira questão que se impõe é que nesses autos foram ouvidas duas testemunhas, uma arrogo do reclamante e outra arrogo do reclamado. A testemunha ouvida arrogo do reclamado flagrantemente faltou com a verdade no seu depoimento. E a reclamante chama a atenção desse fato porque esse depoimento testemunhal jamais deveria ter sido considerado como prova testemunhal. E chama-se a atenção para esse fato porque a testemunha afirma em seu depoimento que havia uma pausa de 15 a 20 minutos para realizar horas extras quando necessário, aquela do artigo 384, quando a própria defesa do banco afirma que ia ser inconstitucional. Vejam bem, Vossas Excelências. O próprio reclamado diz que não fornecia porque é inconstitucional. E a testemunha dele afirma que era fornecido. Já seria a primeira contradição clara no depoimento dessa testemunha. Como se não bastasse, essa testemunha foi enfática ao afirmar que a reclamante cumpria o horário contratual de 8 às 18 com 2 horas de intervalo. Entretanto, mais à frente no seu depoimento, ela disse que chegava 30 minutos depois que a reclamante, chegava depois da reclamante e ia embora 30 minutos antes. Vejam bem, Vossas Excelências, como é que ela poderia saber o horário de trabalho da reclamante se ela chegava depois e ia embora antes? Fica claro que essa testemunha foi em juízo depor com nítido interesse de favorecer o seu empregador. E esse fato, chama-se a atenção desse fato, apesar de não ter havido alteração na condenação de horas extras, porque não existe meia-verdade. Não existe um depoimento meio verdadeiro. Ou ele é verdadeiro, ou ele não é verdadeiro. E nesse ponto, ficou claro, ficou demonstrado nos autos que essa testemunha não prestou o seu depoimento com a verdade dos fatos. Fazendo essas considerações, em relação às condenações que se espera que seja reformada, há que se observar que não foram juntados aos autos todos os cartões de ponto. Diga-se de passagem, pouquíssimos foram juntados aos autos, faltando inúmeros, talvez quase a totalidade do período imprescrito. Mas o fato é que a testemunha ouvida arrogo da reclamante confirmou que não era gozado o intervalo mínimo entre a jornada. O juiz de primeira instância limitou essa condenação até 2011, se não me falha a memória. E aqui o fato é o seguinte: o ponto não reflete a realidade, o que o próprio preposto confirmou. Informou que ali os pontos que estão nos autos eram anotados apenas a jornada contratual. A testemunha da reclamante afirma que a jornada que está ali não é a cumprida, inclusive quanto ao intervalo entre a jornada. O depoimento da testemunha ouvida arrogo do banco é frágil. Afirma um horário que ela sequer poderia ter afirmado que ela não via. Então, entende-se que por aplicação da súmula 338, por ausência dos espelhos de ponto, bem como pela prova, e mesmo que a prova fosse dividida, ainda que tivesse uma testemunha de cada lado dizendo uma questão,
uma vez que o ônus de prova era do banco, por ausência de ponto, diante de uma prova dividida, o julgamento deveria ser contrário a quem detinha um ônus, no caso o banco. Mas não, houve uma limitação da condenação em intervalo intrajornada em desfavor da reclamante a quem o ônus não pertencia. Então, em relação ao intervalo intrajornada, por aplicação da súmula 338, por aplicação da teoria da prova dividida, por observância ao ônus de prova, a condenação deve observar todo o período imprescrito e não somente a limitação imposta em primeira instância. Com relação à equiparação salarial, entende a reclamante que também deveria ter sido julgado procedente o seu pedido. Isso porque, como dito anteriormente, e fez a introdução dizendo da qualidade da prova do reclamado, essa não se presta a esclarecer a verdade do fato, porque nitidamente faltou com a verdade. Ela poderia ter dito, não sei o horário da reclamante, mas afirmou um horário e depois viu-se que ela jamais poderia ter afirmado o que ela afirmou, porque ela não via. E quem garante que o depoimento dela em relação à equiparação salarial também foi verdadeiro? Não se tem essa garantia. Por outro lado, a testemunha do reclamante, ouvida arrogo da reclamante, contra quem não pesa qualquer contradita lançada ou acolhida, ou qualquer outra contra-prova, afirmou taxativamente que ela, que exerceu a função de analista de RH, a mesma função exercida pela reclamante, e os paradigmas Cirlandes, Lucas e Cláudio Honor faziam as mesmas atividades do depoente da reclamante. Daqui é o ônus de prova que cumpria a reclamante, exercício da mesma função. Onde está a prova nos autos de que a atividade era distinta? Não tem. Até a mesma documentação juntada mostra o mesmo cargo. E vejam bem, o depoimento, a testemunha ouvida arrogo da reclamante exerceu a mesma função. A ouvida pelo arrogo do banco reclamado, contra quem pesa as alegações já tecidas aqui no tribunal no princípio dessa sustentação, ela ainda era técnico de segurança do trabalho, nem mesmo a mesma função ela exercia para falar com tanta propriedade que a atividade era diferente. Pois vejam bem, do ônus que cumpria a reclamante provar nos autos, que era o exercício da mesma função para o mesmo empregador, esse ônus ela satisfez. A testemunha dela confirmou o exercício da mesma função. E digo mais, ainda disse que as atividades ali no setor de RH eram exercidas em rodízio. Ora, um estava fazendo 10º, outro folha de pagamento, outro lançamento de horas. Às vezes, é um setor de recursos humanos. A atividade do analista nada mais é do que essa. E a prova demonstrou que o exercício era a mesma, taxativamente, sem qualquer dúvida de que seria a mesma conforme o depoimento. Então, no caso da equiparação salarial, não há prova dividida, porque falta credibilidade ao depoimento da testemunha ouvida ao arrogo do banco, por ter faltado com a verdade em outras oportunidades do seu depoimento, não há segurança de que ela esteja falando a verdade em relação à equiparação salarial. Então, entende, e mais, também juntou-se, por autorização do juiz de instância, outras atas que confirmam o exercício da mesma função dos paradigmas citados e da reclamante. Então, tendo em vista a questão, né, do ônus de prova e a qualidade da prova produzida, entende a reclamante que faz jus à equiparação salarial. A documentação aponta o mesmo cargo, a testemunha aponta o exercício da mesma função, e a testemunha do reclamado, data máxima vênia, não possui credibilidade em seu depoimento para ser considerado como prova. Então, em resumo, pede a reclamante para que a sentença de piso seja reformada também nesse aspecto, para seja elastecida a condenação na hora extra intervalar por todo o período imprescrito, por aplicação da súmula, por todas as questões que já foram ditas. E também quanto à equiparação salarial, porque a prova está nos autos. Não existe contra-prova do exercício de diferença de atividade e nenhuma prova para o banco demonstrando maior produtividade ou perfeição técnica dos paradigmas indicados. Então, é o que se pede, que seja elastecida a condenação do voto condutor também nesse sentido, excelência. Doutor Jorge, algum esclarecimento? Alguma coisa? Todas as questões abordadas, parabéns aí pelo advogado, mas são questões fáticas de análise, assim, de interpretação subjetiva do magistrado. Eu entendi que realmente o juiz de primeiro grau, na grande parte da decisão dele, ele fez uma análise totalmente equilibrada da prova, tanto testemunhal como documental contida nos autos. Eu fiz algumas pequenas adequações no meu modo de pensar, que estavam sendo merecidas nessa instância revisora.
Eu mantenho minha conclusão. Pois não, eu peço vênia da sustentação, estou acompanhando integralmente o voto do relator, doutor Jacé. De acordo. Então, a decisão unânime, os seus votos, relator. Qualquer Obrigado, dúvida senhor. pode ser esclarecida em embargos. Pois não? Próximo. Para a pauta dos processos. Os processos físicos, da parte dos físicos, não tem mais sustentação e declaro, então, que todos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Podemos, então, passar para a pauta do PJE. Pauta dos processos eletrônicos, as preferências regimentais, relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, segundo votante, juiz convocado Gessé Cláudio Franco de Alencar, terceiro votante, desembargador César Machado. É o número 26 da pauta, o advogado é do Rio de Janeiro, é o RO 10 724 44 2017. Inscreveu-se o Dr. Vitor Valadares Tito de Souza pela reclamada recorrente. Então, aqui são dois recursos, reclamado e recorrente estão recorrendo. O recurso está reclamado aqui com relação aos 20 dias, período de aquisitivo de férias. E o recurso do reclamante versa sobre adicional de salubridade, adicional de transferência, reajuste salarial. E eu estou conhecendo, mas negando provimento a ambos os recursos. Você tem a palavra. Boa tarde, ilustres presidente, ilustres colegas presentes, ilustres desembargadores. Quanto às férias, a testemunha do reclamante foi clara no sentido de que no período de férias, inclusive, caso ele trabalhasse, ele registrava o ponto. Então a reclamada juntou os recibos de férias, juntou todas as folhas de ponto, mostrando que não houve labor nesse período. Então não tem não tem como seguir o depoimento de uma testemunha que fala que não gozou férias durante 8 anos, quando é uma construtora das maiores construtoras do país. Então não concordo com a decisão data máxima vênia dos desembargadores, porque as provas dos autos mostram que não houve labor durante o período de férias. É a sustentação. Pois não, o recurso da reclamação nesse aspecto eu estou mantendo em face que fez em 2011, 2012, 2013, 2014. Afirmou que os empregados registravam a frequência mesmo quando trabalharam durante as férias, sendo que as coisas de ponto, recibo de férias, o recorrido evidencia que jamais trabalhou durante as férias. Mas a prova testemunhal aqui evidenciou que ele realmente prestou serviço durante essas férias e que esses horários eram anotados em folha repassada para os encarregados. Não era um documento que normalmente era registrado no ponto. Então, diante disso, eu peço vênia e estou mantendo a sentença nesse aspecto. Doutor Jacé? De acordo. Doutor César, de acordo, a decisão unânime, temos voto relator. Boa tarde. Próximo. Outra preferência regimental, porém na pauta da relatoria do desembargador César Machado, é o número 1 da pauta, inscrição feita hoje, é o 10.041-58-2019. Está inscrito pelo recorrente, o Dr. Fabiano Tales de Paula Lima. Construtora Pontes de Minas. Pontes de Minas. Boa tarde, doutor. Doutor César, conclusão, por favor. Excelência, pelo conhecimento do recurso, com provimento para excluir a condenação da réu ao pagamento de indenização substitutiva do Vale Transporte e afastar as condições impostas na sentença sobre os honorários advocatícios devidos pelo autor, sendo aplicável apenas o parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. É a proposta de voto. Está satisfeito, senhor aguarda? Aguardo. De acordo. De acordo, né? Então, a decisão unânime, os seus votos do relator fica praticada a sustentação. Boa tarde. Pois não, próximo. A outra preferência regimental, na pauta da relatoria do desembargador Jorge Berg de Mendonça.
que é o número 19 da pauta, que é o R11 1270 17 2017, inscrito Dr. Alexandre Ferreira da Silva pela reclamada recorrente. Reclamada recorrente, Caio Monteiro Moreira e Ungal Limitada. 11.270, não é isso? Unigal. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Jorge, a conclusão, por favor. Estou conhecendo dos recursos. No método negando provimento ao apelo da ré, dando parcial provimento ao recurso do reclamante para incluir na condenação o pagamento de horas extras, assim consideradas aquelas devidamente anotadas nos dias de sábado e ou domingo, conforme cartões de pontos jungidos às folhas 264 e 342. Deverá ser observado o adicional legal de 50% ou outro mais benéfico, se houver nos instrumentos coletivos. Base de cálculo conforme súmula 264, devidos reflexos sobre repouso, 13º, férias mais 1/3, aviso, fundo mais 40%. Estou autorizando a dedução de valores comprovadamente quitados a idêntico título, tudo nos termos da fundamentação. No valor da condenação, hora arbitrada em 40 mil, com custo de R$800, mantidos a cargo da ré. Pois não, o senhor tem a palavra. Excelência, só um adendo à retificação que me constou que parece que pelo reclamado, na verdade eu estou pelo reclamante. Pelo reclamante. Não tem problema. Consta que é aquele muda ali na ata, muda. Ok. Excelências. Pois não. Esse processo teve uma peculiaridade tanto na audiência de instrução quanto na sentença, que o preposto da reclamada, ele confirma algumas alegações do reclamante. Ele confessa fictamente, ele fala, quando perguntado se o reclamante exercia plantões em fim de semana, ele fala que sim, não sabendo a frequência. O sentenciante Sacó, de primeiro grau, ele coloca em sua sentença que o reclamante realizava sim plantões em finais de semana, como colocado na exordial, só que o pedido em si, ele não estava relatado de forma correta. Alega o sentenciante de primeiro grau que o pedido ele trata somente de horas extras, exclusivamente, e não de horas de sobreaviso. A fundamentação da exordial do reclamante, ele diz claramente que trabalhava em plantões, 2 plantões ao mês, isso na fundamentação. Ele, na sua impugnação à contestação, ele faz uma amostragem desses plantões, de forma correta. E, realmente, nos pedidos, ele coloca a abrangência de hora extra, só que destaca, entre parênteses, as horas em sobreaviso. Então, o juiz, tirando essa parte do sobreaviso, ele entende que o reclamante só teria pedido horas extras e não horas em sobreaviso. Nós entendemos, excelências, que a verdade real ela prevaleceu nos autos. O próprio sentenciante de primeiro grau, ele encontrou a verdade mesmo da relação. Ele determinou em sua sentença que o reclamante trabalhava sim em regime de plantões. E esses plantões não foram pagos. A reclamada, ela alega que quando o reclamante estava em suas dependências, ele fazia o registro de ponto. Só que, invariavelmente, ele realizava esses plantões em casa, ficando à disposição da ré. E o próprio preposto em seu depoimento, na audiência de instrução, ele diz que o reclamante participava de plantões em sobreaviso nos finais de semana. E aí que o senhor Daniel Chaves, que é o paradigma, também. E que, no sobreaviso, os plantonistas não podiam se ausentar da região. Porque como a Unigal é uma empresa que trabalha, nós dizemos em just in time, que eles falam, a entrega é imediata, quando surgem problemas na linha, a resolução tem que ser imediata. Quem tiver de plantão tem que receber na hora. Então ele não pode se ausentar da cidade. Então, assim, foi encontrado a verdade real nos autos. O sentenciante de primeiro grau, ele limitando o pedido ao autor apenas às possíveis horas extras, ele causa um prejuízo ao autor nesse sentido. Por quê? Ele interpreta o pedido de uma forma restritiva. Esse processo, ele é de 2017, antes da reforma. E nessa época a legislação já dizia, a CLT 840, deve conter o pedido, o pedido, sem mais. Então nós poderíamos usar de forma subsidiária
o artigo 322, parágrafo 2º do CPC, que ele diz que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. O que é isso? É olhar a petição como um todo, né? Tanto a fundamentação quanto o pedido e também os próprios autos. O que ficou demonstrado nos autos? Restou demonstrado nos autos que a verdade real, que o reclamante realmente trabalhava em regime de plantões e sobreaviso. E se não for, né, concedido para ele, será um prejuízo por causa de uma forma técnica, de um problema de redação de um pedido. Excelências, é a minha exposição. Muito obrigado aos senhores. Pois não. O doutor Jorge examinou aqui também essa questão. É questão do pedido. Poderia ser feito outro pedido, inclusive, né? Poderia ser uma nova reclamação. Mas ele está considerando os fins de semana aqui registrados nos cartões de ponto como de plantão e definindo todos como horaísta. Ele está definindo o que consta no cartão como trabalho de sábado e domingo, como sendo os plantões, e está definindo como horaísta. Tanto que o provimento dele é nesse sentido. Eu peço ver, eu estou acompanhando o doutor Jorge, o doutor Zé Murilo, o doutor Jorge, o doutor Gessé. Senhor presidente, em vista desses esclarecimentos, eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Uma boa tarde, doutor. Obrigado, Agora, excelente. de qualquer forma, também, se isso aí não for a real pretensão do reclamante, nada obsta que ele entre com outra ação pedindo Tem problema sobre a Jorge. da prescrição, né? Por causa Tem, mas de qualquer forma aqui, ele está definindo aqui os plantões estão registrados nos cartões. Aí ele está definindo como horaísta. Esses plantões não estão registrados, é porque ele ficava em casa, não nas dependências da ré. Muito obrigado. Não, boa tarde. Próximo. Agora, sustentações orais à distância. A primeira é da relatoria do desembargador César Machado, é um processo adiado, é o número 21 da pauta, que é o RO 11.352/28/2017. Aqui, nessa tribuna, encontro o doutor Leonardo Eleutério Campos, que está pelo reclamado recorrente, e em Pouso Alegre, o doutor Luiz Ricardo Diegues, pelo reclamante recorrente. Esse é o do Banco Santander? Sim, senhor. Até o advogado ontem esteve lá no meu gabinete, trazendo o advogado lá, trazendo o memorial que eu li, a Excelência também deve ter recebido. Sim, também recebi. Está certo, então tá bom. Doutor César, por favor, a conclusão. Proposta de voto, Excelência, para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, com provimento parcial ao apelo do autor para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de diferenças de contribuições devidas à entidade da Previdência Complementar, condenar ao réu ao pagamento de diferenças salariais referentes à parcela SRV trimestral e determinar que na apuração das diferenças devidas a título de SRV mensal e trimestral sejam observados os valores descritos na inicial, mantidos os parâmetros estabelecidos na sentença. Condenar o reclamado ao pagamento de gratificação especial ao reclamante a ser apurada conforme critérios declinados na inicial, quais sejam o índice de 1,20 multiplicado pela maior remuneração devida e pelo tempo de serviço. No cálculo da maior remuneração deverão ser consideradas as parcelas salariais que constam nos recibos salariais, além daquelas reconhecidas nessa decisão. De determinar que as diferenças decorrentes das contribuições do réu para o Santander Previ sejam pagas diretamente ao reclamante. Condenar o réu ao pagamento de diferença a títulos de PPE a serem apurados em liquidação de sentença. Quanto ao recurso do reclamado, provimento parcial para excluir da condenação os reflexos das diferenças das parcelas SRV e comissões por capitalização em seguros nos repousos semanais. Determinar que a partir de 11/11/2017 a TRT deverá ser... Bom, isso aqui, então, é preciso... fazer adequação. Então, eu esqueci a data, mas agora o IPCA é a partir de 2015. Né? Retificar, então, essa parte que eu esqueci. Então, aquela questão das diferenças salariais, Vossa Excelência está mantendo como já estava anteriormente. Isso, entendendo que, nesse caso, essas seriam indevidas. Não alterei nada. Não é negócio da grade, não. É aquela diferença diferente. Isso. Mas Vossa Excelência está entendendo que são indevidas. Só porque, para esclarecer para o advogado lá
o reclamante, porque ele bateu muito nessa tecla. Né? Ontem eles levaram Pois um memorial falando que não era exatamente, a situação. que não eram as grades, mas era diferente. Mas de levou qualquer até um monte forma ele de está decisão examinando. lá do TST sobre Isso, é. O advogado reclamante fala em primeiro lugar. Boa tarde a todos. Apenas então em relação à política salarial, e inclusive a colocação aqui nessa sessão de que o TST já teria apreciado esse tipo de discussão. Eu gostaria de fazer apenas um breve comentário, porque ao que parece, salvo o melhor juízo, o que o TST vem decidindo como sendo indevido seria aquele direito à diferença salarial advinda de uma política atrelada a uma avaliação que não teria sido realizada. Recentemente a gente teve a oportunidade de ler um brilhante voto da palavra do ministro Maurício Delgado Coutinho, onde ele trazia a questão da distinção entre a política salarial que não veio acompanhada de avaliação, porque a avaliação não foi feita ao longo do contrato, e a política salarial que não respeitou os aumentos, porque a avaliação não foi trazida aos autos. Salvo o melhor juízo, nos parece que é essa a diferença. O ministro Maurício Godinho, inclusive, destaca como sendo o distingue entre as duas situações. E nos parece realmente que são bem distintas. A primeira situação, falada na tribuna, quando se diz que a política é indevida porque não existem avaliações, parte da jurisprudência de fato entende que a justiça não poderia se fazer como empregador e entrar no lugar do empregador no momento onde essas avaliações não existissem, não fossem feitas. É como se o cumprimento da política no tocante a realizar avaliações, de fato, fosse também do poder diretivo do empregador. Mas o caso aqui, repito, é um pouco diferente. O caso aqui é justamente dessa distinção. O caso é aquele sentido, aquela situação onde a avaliação foi realizada, mas não foi trazida aos autos. Da afirmação vem no primeiro exemplo, no primeiro modelo que nos parece que houve seria um desrespeito contratual, que parte da jurisprudência entende ser devido por ser do poder diretivo do empregador. Aqui o desrespeito é processual. Aqui o que aconteceu foi a ausência da exibição das avaliações que foram realizadas. Inclusive nos chama a atenção, salvo o melhor juízo da análise do feito, nos parece que em nenhum momento o empregador trouxe, no decurso dos autos, que as avaliações não foram realizadas. As desculpas ou as faltas de desculpas com a devida vênia em relação à não trazida dessas avaliações não falam em nenhum momento que elas não foram realizadas. Houve simplesmente uma desobediência, um desapreço à apreciação da prova e do processo, e aqui há essa distinção, também inclusive já sacramentada pela SDI do colégio do TST. Não se trata, repito, do caso de avaliações que não foram realizadas, trata-se de avaliações que foram ocultadas no momento processual. Em relação às demais verbas, conforme o voto muito bem colocou, a proposta de voto muito bem colocou, são devidas à gratificação especial, até porque o preposto de fato trouxe que não havia critérios para o pagamento da referida gratificação, questão de ônus da prova, e a RV trimestral, que também tem o devido regramento, embora não tenha sido trazido expressamente no fundamento da sentença de piso, ela acompanha também, pelas mesmas razões, aliás, a ausência de exibição de documentos segue a mesma situação, os efeitos previstos no artigo 400 do CPC. Era o que tínhamos a sustentar. Muito obrigado pela atenção. Perfeitamente, doutor. O senhor tem a palavra? Senhor presidente, boa tarde. Na pessoa de quem os cumprimentar os demais membros dessa colenda turma, senhor órgão do parquê, senhores servidores, nobres colegas, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, 2 pontos me chamaram a atenção da sustentação oral do colega que eu gostaria de trazer antes daquilo que eu já havia preparado para trazer a vossas excelências. Primeira questão com relação à existência do documento, senhor presidente, das avaliações, é que, negada a existência do documento, o ônus da prova de comprovar a sua existência passa para a parte ex-adversa. A partir do momento que o empregador diz que não há avaliações, era do reclamante o ônus de fazer prova que essas avaliações foram realizadas, ônus do qual data máxima vênia não se desincumbiu. Trata-se sim do fato dos autos, é da inexistência do documento.
Esse ponto é relevante, mas apenas para ratificar o entendimento do meritíssimo relator no que se refere à questão do indeferimento dessas diferenças. Senhor presidente, ainda com base no provimento parcial que foi conferido pelo eminente relator, cumpre-me trazer dessa tribuna, chamar a atenção de Vossas Excelências uma questão muito relevante sobre a gratificação especial, senhor presidente. O Banco Real, ele tinha uma política de concessão de um pagamento absolutamente por liberalidade a empregados que destacaram-se verdadeiramente ao longo da carreira. Por exemplo, gerentes que iam para determinadas praças, abriam praças, captavam grandes clientes. Um gerente que captou a conta da Unimed, saiu, recebeu gratificação especial em 2013, último inclusive que recebeu. Diretores estatutários, superintendentes, pessoas que trabalharam 30, 35, às vezes até toda a sua vida em favor da casa bancária e que, ao final do contrato, acabaram sendo realmente agraciados com um pagamento diferenciado a título de gratificação especial ao final, senhor presidente. Liberalidade, senhor presidente. Não se trata de um compromisso, norma escrita, autoimposta. Liberalidade, senhor presidente. Pessoas que destacaram-se muito além da média, aquelas que deixaram a mediocridade, não no sentido pejorativo da expressão, para revelar-se obreiros diferenciados e que contribuíram verdadeiramente e que agregaram valor à instituição financeira. Essas pessoas merecem esse reconhecimento e vou insistir, senhor presidente, pagos por liberalidade. Não existe critério definido que diga, olha, se você foi um cara bem legal, você vai receber uma gratificação especial. Liberalidade, senhor presidente. E não se pode impor liberalidade pela violação do princípio da isonomia. Pessoas que se destacaram, muitos anos de trabalho, relevantíssimos serviços, receberam sim um pagamento que foi reconhecimento por um trabalho, insisto, afastando-se do termo pejorativo, medíocre, o trabalhador que cumpriu o seu papel ao longo do contrato de trabalho, sem destaque relevantíssimo para o empregador. Senhor presidente, e aí eu vou pedir máxima vênia, máxima vênia, isso é um desestímulo, senhor presidente. O empregador que reconhece num trabalhador relevantíssimos serviços prestados, gratifica-o por isso, ele está sendo penalizado e determinando-se que gratifique aqueles outros que não se destacaram, que não tiveram a mesma meritocracia, que não trouxeram, que não agregaram valor. Isso, senhor presidente, insisto na máxima vênia, é um desestímulo para que os empregadores, não só aquele dos autos, já que esse é disso, a declaração judicial intra-autos tem efeitos fora dele. Desestimula que os empregadores recompensem aqueles trabalhadores que realmente se destacaram, senhor presidente, pelo que pede-se uma nova reflexão sobre o tema do voto do eminente relator, senhor presidente. Com relação à questão da SRV, senhor presidente, o recurso da reclamada não foi provido, provendo-se em parte o recurso do reclamante. De toda sorte, o que nos traz da tribuna é demonstrar a vossas excelências que, em face da réu, foi aplicado o artigo 400 do Código de Processo Civil. Senhor presidente, eu vou pedir vênia. O perito do juízo solicitou a apresentação de balanços, balancetes, livros caixa, e aí eu chamo a atenção, livros caixa, para a análise da captação do resultado obtido pelo obreiro para que ele pudesse ou não receber SRV. Senhor presidente, instituição financeira não trabalha em regime de caixa, não. Isso é basilar. Qualquer contador devia saber disso. Uma instituição financeira, ela possui um programa de contas contábeis reguladas pelo Banco Central, pelo COSIF. Não tem jeito de uma instituição financeira apresentar livro caixa, não. E com relação a ela, foi imposta a pena do artigo 400, porque ela apresentou documento que não existe. Senhor presidente, o Código de Processo, e aí eu fiz furto de uso do novo Código de Processo desse tribunal, diz o seguinte, senhor presidente, nunca houve dano que o Iuri Novit Curia. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega de laudo.
Os parágrafos seguintes do artigo 465, senhor presidente, definem que o perito tem o dever de apresentar o seu currículo, de demonstrar o seu conhecimento, de facultar às partes a possibilidade de impugnar a nomeação, caso esse perito não possua a especialização necessária para a realização dos autos. Nós ainda, senhor presidente, nas lides forenses do dia a dia, não temos o hábito de, ao perito nomeado ou magistrado determinar que se observe os ditames do artigo 465. Demonstre, senhor perito, a especialização para exercer o munus que lhe foi imposto, exatamente como prevê o parágrafo 6º. Desculpa, senhor presidente. Parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 465. Quando o perito diz, aplico à instituição financeira o artigo 400 por deixar de apresentar livros caixa, senhor presidente, é quase que como dizer que nós estamos impondo ao mecânico uma falha gravíssima por não ter colocado asas no veículo. Isso não existe. Não existe livro caixa em instituição financeira. O banco apresentou, senhor presidente, os resultados do chamado super ranking, a classificação dos seus colaboradores naquilo que importa para a apuração do sistema de remuneração variáveis. O quanto o obreiro colaborou, destacou, cumpriu ou extrapolou as metas fixadas para que ele recebesse aquele sistema de remuneração variável. Nesse caso, senhor presidente, os documentos lá estão. E impor à reclamada uma condenação por deixar de exibir documentos que contabilmente não existem, já que a instituição financeira segue o sistema de contas contábeis do COSIF, é afastar-se muito da mais basilar questão contábil das instituições financeiras, senhor presidente. Está demonstrado a não mais poder, a classificação do reclamante. O reclamante não era brilhante, não tinha um destaque que alterasse a sua remuneração variável, e a remuneração variável paga está absolutamente em consonância, essa sim, com a norma autoimposta, que estabelece os critérios de sistema de remuneração variável. Vou insistir, senhor presidente, e desculpe pela repetição, no super ranking. Documento que foi apresentado nos autos, de forma que não se pode permitir a aplicação do artigo 400, insisto na data máxima vênia, pela questão da apuração do sistema de remuneração variável, senhor presidente. Um último tema que me parece relevante trazer da tribuna, senhor presidente, é o reconhecimento do contrato de trabalho ao período de estágio do reclamante. No meu escritório não tem mais estagiários, senhor presidente. Eu não contrato mais estagiários. Isso é uma lástima. Isso é uma lástima. Aliás, minto, tenho um estagiário, sim, meu sobrinho. O único. Hoje eu contrato, seletizo, exerço o poder de mando do empregador, pago o piso salarial da categoria, mais os direitos que lá estão inseridos, como o vale alimentação e o vale transporte, numa jornada de 44 horas semanais. Os meus estagiários trabalhavam como estagiários, 6 horas por dia, recebiam uma bolsa de um salário mínimo, que em horas é muito mais vantajoso a eles, e pago também o vale alimentação e o vale transporte. Desistimos, senhor presidente. Nós tivemos uma ação de um estagiário que nem fomos condenados. Acabamos optando por afastar essa figura tão essencial na formação de qualquer profissional. Eu fiz estágio, trabalhei no gabinete de um juiz de direito e foi com ele que eu aprendi a escrever. Graças ao estágio que eu fiz, eu aprendi a redigir pouco que a gente consegue redigir, mas foi no estágio que eu aprendi, senhor presidente. E a própria reclamante disse em seu depoimento pessoal que o estágio era supervisionado ou pelo gerente geral ou pelo gerente comercial. Ou seja, a sentença reconhece que havia os requisitos formais do vínculo de estágio, havia contrato com a instituição, só que pela ausência de supervisão do período de estágio, afasta-se a aplicação do estágio e reconhece-se o vínculo. A própria reclamante, vou pedir vênia, excelência, para fazer a leitura, a testemunha, não foi a reclamante do seu depoimento, não, perdoe-me, foi a testemunha Rafael Marcos Ferreira, disse o seguinte: a reclamante realizava a comercialização de serviços e produtos bancários, seguro contra corrente de capitalização. Após o encerramento, retornava à agência, chegava às 16, permanecendo até às 18. Realizava a liberação de conta corrente e ligações para o cliente. É verdade, foi a própria reclamante que disse, abro aspas, que não havia supervisor formalmente designado para estágio, estando subordinado ao gerente geral e ao gerente de atendimento externo e interno. Ou seja, ela reconhece que havia alguém supervisionando. Ela estava vinculada a um profissional.
tentando fazer com que essas palavras cheguem ao coração de Vossas Excelências, senhor presidente, é o que se pede a reconsideração do voto do eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Não. Algum esclarecimento, alguma coisa? Não, está tudo no voto aí, né? E com um detalhe que esse senhor reclamante não é do ex-real, né? Ele é só Santander. Ele é do Santander, não é do Real. Mas ele esclareceu a questão da gratificação que foi criada lá na época do Real. Mas aí esse detalhe o problema é esse, que a porque questão acaba vindo... não é a gente real, sabe, né? a gente sabe como é que funciona. Aquela história. Estagiário, o que vem na justiça acaba prejudicando os outros. Claro. Questão de gratificação. Aí o empregador às vezes cria um benefício, mas isso aí vira castigo, a gente sabe disso também. Infelizmente é assim que funciona. Embora eu tenha meus posicionamentos, mas infelizmente eu tenho que seguir aqui. Sim, foi a nossa. O que a justiça segue mesmo. E foi bem estudada essa matéria. Então não tem jeito. Debatida com... acaba extrapolando e a coisa acaba ficando um pouco subjetivo, né? E aí não se aceita mesmo. É igual a equiparação salarial. Eu sempre entendi que o patrão que sabe quem que ele tem que remunerar melhor. Mas o que vai fazer? Então, a lei não permite. O que vai fazer? Aqui, excelência, a questão do estágio é que era submetida a hora extra e metas. Então esse desvirtuamento reiterado é que leva essas condenações. Isso aí não é assim também como se diz, né? Sem justificativa. No caso, um estagiário com horas extras, muitas. Então, as coisas são, como se diz, é preciso analisar as vicissitudes de cada caso. Exatamente. Então, o doutor César está mantendo o voto, o doutor Jorge, segundo votante, está de acordo, eu peço vendo de ambas as sustentações, também estou acompanhando. Boa tarde, senhor presidente, bom trabalho a todos. Boa tarde. Boa tarde. Quando é que está juiz de fora? Juiz de fora também todinho está aí. Juiz de fora. Juiz de fora devia passar para o Rio de Janeiro, para ficar livre. O ministro foi nomeado pelo Rio e é de Juiz de fora. Pois é, ué. Está ocupado? Estou sabendo. Caiu. Também? Caiu a linha. Caiu, viu? Foi pro Rio. É lá, aquela história lá. Está na outra... Marizia atrapalhou. Marizia queimou o cabo lá, o negócio. Ótimo, verdade. Então, como o juiz de fora está sendo utilizado em outra sessão, passaremos a pauta do Dr. Jorge Berri de Mendonça. Doutor Jorge, Uberlândia? Sustentação oral à distância em Uberlândia. É minha? Sim, senhor. Qual que é o número da pauta? Número 10 da pauta. 10.156. É o RO 10.506-16-2018. Inscrito Dr. Mauro André de Azevedo, pela reclamante recorrente. Doutor Mauro. O senhor está nos ouvindo bem, doutor? Sim, muito bem, excelência. Então tá bom. Uma boa tarde. Doutor Jorge, a conclusão, por favor. Estou conhecendo de ambos recursos. Do reclamante, eu estou dando provimento para reduzir o redutor aplicado sobre a indenização de danos materiais em parcela única ao patamar de 30%. Estou condenando o reclamado ao pagamento das horas excedentes da 8ª diária ou 44ª semanal, o que for mais benéfico, condicional de 50%, e os mesmos reflexos definidos na origem para os domingos feriados em dobro. Determinar que, quanto ao índice de correção monetária, aplicar a TR até 24 de março de 2015, depois o IPCA. Ao recurso da reclamada, eu estou dando provimento para reduzir a indenização por dano moral e estético para R$10.000 cada. Fixar os honorários comerciais a favor do reclamado em 10% dos pedidos julgados totalmente improcedentes, observado o mínimo de R$1.500. Estou excluindo da condenação o pagamento adicional de insalubridade e reflexo, mantendo o valor da condenação por conta ainda compatível. O senhor tem a palavra, doutor. Cumprimento a todos os desembargadores, obrigado pela palavra, senhor presidente, e todos os colegas advogados e todos os serventuários da Justiça. Primeiramente, eu gostaria de abordar a questão do redutor para aplicação, para recebimento da parcela única. Eu não desconheço o entendimento que prevalece na turma desse 30%, contudo, no caso concreto, eu chamo a atenção a Vossas Excelências
pela condição financeira do reclamado, que é médico, produtor rural e tem uma estabilidade financeira e patrimonial. E pela condição financeira da reclamante, que recebe um salário mínimo e ainda está fora do mercado de trabalho. Esse recebimento da indenização de maneira antecipada pode propiciar, é claro, favorecê-la. Por exemplo, que pode adquirir um imóvel para que possa morar e não pagar aluguel, sem que cause um impacto grande para o reclamado. Outra questão aqui é em relação que não há uma justificativa, com a devida vênia ao entendimento da turma, para a aplicação desse deságio, ao passo que, quando da base de cálculo não fora previsto os reajustes do salário mínimo. Então, não há que se falar do deságio. E, quanto à possibilidade de aplicação e rendimentos também, o rendimento da poupança também está muito baixo. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é a questão relacionada aos honorários de sucumbência. Os pedidos da reclamante foram procedentes, alguns impares, outros totalmente procedentes. Então, não há que se falar em sucumbência ou uma sucumbência mínima, porque todos os pedidos foram procedentes ou parcialmente procedentes. Então, invoca que seja mantida a sentença de piso para aplicar a sucumbência mínima. Outra questão é em relação às horas extras. O juiz de primeiro grau fixou o início das jornadas às 7 horas da manhã. Nesse ponto, eu peço uma invocação, uma aplicação das regras de experiência comum, porque não é crível que retireiros iniciem a ordenha às 7 horas da manhã, mas antes do raiar do sol, 5 horas, 5 e meia. Então, peço a reforma, com a devida vênia, para fixar o início das jornadas às 5 e meia da manhã. Em relação ao término da jornada, há uma confissão do reclamado, ao passo que ele declarou no depoimento que a jornada, que a segunda ordenha da parte da tarde inicia às 16 e que perdurava por 1 hora e meia, 2 horas. Então, peço para fixar o término das jornadas às 5h30 barra 18 horas, 17h30 barra 18 horas. Outra questão aqui, que eu gostaria de chamar a atenção, é acerca da indenização por dano moral e dano estético. Defendo aqui que seja mantida a sentença, já que fora aplicada no mínimo previsto pela legislação, quando da propositura da ação, já que a norma era de direito material e a norma que alterou é de direito processual. Não conheço o fundamento do voto do relator, da qual peço vênia. E pleiteio a majoração dos honorários dos patronos da reclamante, considerando todo o trabalho que acompanhou as perícias, manifestou sobre perícias, apresentou recursos, contra-razões aos recursos e também está fazendo esta sustentação
volto a frisar quanto ao dano, que o dano foram de grande monta, o dano moral e estético. Ela perdeu um dedo, teve que fazer cirurgia, teve uma dor intensa. Então, eu invoco a manutenção da sentença de piso. Era o que eu tinha sustentado. Muito obrigado. Pois não. Doutor César, doutor Jorge, eu peço bem da sustentação, estou acompanhando só com uma observação aqui, doutor Jorge. Nós não tínhamos mais ou menos definido que os honorários do reclamante seriam na faixa de 5%, que o Vossa Excelência está reduzindo para 10%. Não. Tem que passar para 5%, né? Verdade, observação, porque observação da nossa jurisprudência. Por mais que pareça, foi da nossa jurisprudência. Porque 10 é o do reclamante, né? É o invertido. Então o reclamante responde com os honorários com 5% sobre os valores julgados totalmente improcedentes. Então eu estou de acordo, doutor Gessé. De acordo, presidente. Eu estou verificando aqui, parece que o doutor Jorge fez uma observação com relação ao percentual dos honorários para não dar reformaço em impégios. Porque, considerando que observados de vista legal, não há que se falar em majoração para 15%, depois do recurso obreiro. Do obreiro, a do reclamante. Ele está querendo aumentar a do reclamado. A do reclamante para o reclamado. Okay, de acordo. É 5%. E aqui também, doutor Jorge, se não me engano, também nós temos que tirar aqui, observado o mínimo de 1.500, porque até 10% está acima de 1.500 pela conta que o senhor fez aí. Se nós reduzir para 5%, aí que vai 1.500 está. Entendeu? Quer dizer, os 10% já está aquém dos 1.500. Se nós reduzirmos para 5%, sem tirar essa limitação, vai continuar os 1.500. Tira a limitação. Só tira a limitação. Simplesmente 5% dos valores julgados em parcialmente procedente. Está totalmente procedente. Então, atenção, nós nos temos o voto relator. Uma boa tarde, viu, doutor? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Por nada. Liberou o juiz de fora. Tudo bem. Então, a sustentação oral, processo da relatoria do desembargador José Murilo, uma sustentação oral que será realizada em Juiz de Fora, no processo 37 da pauta, que é o RO 11.154.71/2018. Inscrita a doutora Cássia Andréia da Costa Taroco, pela reclamada recorrente. Silvio João de Oliveira e MRS Logística. A senhora está nos ouvindo bem, doutora? Sim, excelência. Uma boa tarde, viu? Boa tarde. Eu conheço os recursos do mérito do parcial provimento da reclamada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$17 mil, ficando prejudicado o exame do recurso reclamante no aspecto que almejava a sua elevação. Nego provimento ao recurso do reclamante nos demais aspectos. Reduz o valor arbitrário da condenação para 17 mil, com custos pela reclamada do importe de R$340, já paga. Se ela quer se manifestar, só tem a palavra. Excelência, eu me reservo no direito de aguardar se houver alguma divergência. Pois não, doutor Gessé. De acordo. Doutor César. Não, doutor Gessé, aqui é Zé Murilo, Gessé e César. De acordo. Então, atenção, nós nos temos o voto relator, prejudicado a sustentação. Uma boa tarde, viu, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Próximo. muito obrigada. Próximo. Agora, terminaram as sustentações orais à distância, seguiremos na pauta da relatoria do Dr. José Murilo. Pois não. Ao número 51 da pauta, que é o AP 36.493/2008. Inscrito o Dr. Evandro Braz de Araújo Júnior, pela agravada. Agravo de petição em que agravante é a Caixa Econômica Federal. Estou conhecendo, negando provimento. O senhor aguarda? Boa tarde, excelência. Boa tarde. Senhores desembargador presidente da Secretaria da Turma, demais membros que compõem, doutor representante do Ministério Público, senhora secretária. Indago se teremos voto divergente. Vamos ver. Doutor Gessé e doutor César estão de acordo. Adesão unânime, nós temos voto relator para indicar a sustentação. Uma boa tarde. Próximo. Número 34 da pauta é o RO 10.981/57/2017.
inscrito o Dr. Frederico Nogueira Feres, pela reclamada recorrente Claro S.A. Vamos lá ver. Opa. Claro S.A. Camila Santiago e Master Brasil. Juros de imposto de renda. Juros de mora e imposto de renda. RO. Eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento. O senhor tem a palavra. Correção monetária, juros. Não, fica à vontade aí. Pode ficar à vontade. Pode vestir, tirar, vestir de novo. Não tem problema. Essa toca, na verdade, tinha que ser só julgar lá nas costas. Porque tem gente que... Isso não é lavado. Bom, então vou de novo aqui, ó. A Claro S.A., a questão aqui é... Estou falando o recurso aqui é só nós aqui, cada um lava. Responsabilidade subsidiária, né? Não, a AB antigamente lavava, hoje nem lava. Joga só nas costas. Uma porqueira, isso é um símbolo da porqueira. Que paração, não, a sujeira. A sujeira, não o vestimento em si. A vestimenta antigamente a OAB lavava, hoje. De vez em quando tem que fazer uma vaquinha, levar para lá. Não, o tribunal não lava nem as nossas, e eu levo. Eu não levo, a minha também tem que levar. Bom, se eu ter acesso a essa informação, eu não sabia. Com isso, o recurso do mérito nego de provimento, só tem a palavra. Boa tarde a todos. O recurso aqui é da Claro, que eu represento. E a única questão, nós incluímos pedimos a sustentação desse processo, porque o contrato é até de conhecimento de todos. Qual foi o contrato firmado com a Master, porque veio a conhecimento quando a Master quebrou e tudo. Era um contrato para contratação de atendente de telemarketing. Esse foi o contrato firmado pela Claro, não existia outro pessoal. Infelizmente, quando a Master quebrou, acabou tendo uma série de ações ajuizadas por diversos empregados que nunca prestaram serviço para Claro, sabendo que seria a forma de receber. E a reclamante, ela era supervisora, que não estava no objeto do contrato social. E, enfim, não sendo objeto, ela não prestou serviço em benefício da Claro, e a gente pede a revisão do voto nesses termos. É difícil porque a questão fica mais na prova oral, né? Então fica mais complicado. Doutor... Já sei, doutor César. Mas a supervisão das operadoras de telemarketing, também, evidentemente, ela também estava fazendo supervisão daqueles que estavam prestando serviço. Eu peço para acompanhar integralmente. Então, está havendo sustentação da decisão, nós temos o voto relator. Eu não sei qual que é o procedimento, porque eu tenho outro processo. Eu já posso sustentar. Mas da minha relatoria? Sim, senhor. Aí pode. Porque quando está na mesma sessão, pode. Não pode mudar, porque senão complica aquilo. É o 23 da pauta, é o RO 10.596, 11/2018. O doutor Frederico está inscrito pela reclamada, que é uma das recorrentes. Deixa eu ver aqui, peraí, só abrir aqui. Chegando. Pandurata Alimentos, Davidson Cardoso, é isso? Isso, tem recurso de ambas as partes, representando a Pandurata. Bom, eu estou conhecendo de ambos os recursos, no mérito negando-lhes provimento, só tem a palavra. Excelência, nesse caso aqui, trata-se de um acidente de trabalho, controverso nos autos. A alegação da Pandurata que eu represento é que houve culpa exclusiva da vítima, porque foi aberta uma investigação pela CIPA e foi comprovado que a área onde ocorreu o acidente, que desmoronou o teto, era uma área que existia uma placa expressa de proibição para atravessar, porque passava uma empilhadeira, que foi justamente quando passou, o reclamante atravessou a área sabendo, conhecedor de que não poderia acessá-la. Mas independente de configurar ou não a culpa exclusiva, eu gostaria de trazer aqui na tribuna o fato de que foi uma lesão relativamente leve, não teve nenhuma sequela, e os danos estéticos arbitrados no valor de R$20 mil no entendimento da reclamada são elevados para as circunstâncias. Queria verificar a possibilidade de reanalisar o valor que foi arbitrado e uma pequena observação também em relação ao dano moral, que o juiz ACO deferiu, o dano material tem que ser comprovado, ele deferiu uma despesa futura, porque ele deferiu que pudesse ser feita uma consulta até o reclamante completar 72 anos, no valor de R$500, sendo que ele pode ter alta disso. Quer dizer, é um dano que não foi comprovado nos autos. Então, são esses dois pontos que eu trago na tribuna. Deixa eu só ver essa questão, peraí. Tá.
Indenização por manutenção de despesas de consumidor e de avaliações de troca de palmilha. Sim, problema da palmilha. Você que está de uma única vez com fundamento compartilhado. Peraí, deixa eu ver esse negócio aqui. Se tem trabalho, indenização, comandante, teste e pensão. Reclamante firmou no inicial, de acordo com a prova oral, capacidade laborativa, falta treinamento, papapá, porque aqui houve uma culpa concorrente. Aí fixou a indenização no valor de 20 mil e tal. É uma sequela boba aqui, mas infelizmente tem que ter alguma contrapartida. Quanto aos danos, não são possíveis indenização pelo empregado, não. Conclui que devido à lesão, reclamante apresentou diferença, cumprimento e tal. Eu tenho certeza. Eu vou passar isso para adiar para a semana que vem esse processo aqui. Deixa eu olhar essa questão desse dano moral aqui. Essa coisa de troca de palmilha aqui no valor. Eu já estava com dúvida nessa questão, mas eu vou olhar de novo novamente, porque... Tem um pedido no recurso também da diminuição, até considerando o salário obreiro do dano estético. Ficou com a diferença só de 1 centímetro de uma perna para a outra. E ele tem que usar uma palmilha realmente. E essa palmilha ele vai usar enquanto tem que usar. Mas só porque o juiz deu de uma única vez. Uma só única se mantiver anual, porque a empresa pode entrar com a revisional se ele não precisar mais do acompanhamento fisioterapêutico. Não, mas essa aqui não tem jeito. Essa diferença ela é irreversível. Então. Ela é irreversível, não é isso? Porque ele vai sempre precisar de usar a palmilha. Ele pode até não querer usar, mas se ele não usar, ele vai ficar mancando. Mas aqui também foi deferida as despesas médicas, consultas, as consultas, 75 anos. Aí foi o que o juiz considerou nesse total tudo aqui, até porque a palmilha você tem que, por exemplo, a palmilha você tem que fazer, não é uma palmilha qualquer, você tem que ir ao médico fazer e tal. E à medida que a palmilha ela estraga, eu falo isso que eu uso. Na hora que ela estraga, você tem que ir no médico para ele recitar outra palmilha para você fazer. Então isso vai ser sempre a vida inteira. Então mantém dessa forma. Vocês estão de acordo? Eu achei que a periodicidade das consultas médicas parece que aparentemente ficaram assim um pouco... Mas isso aí o juiz fez isso aqui para fazer o cálculo, para mandar pagar de uma vez só, né? Então, 26 mil de consulta médica, ele está dizendo... Mas palmilha durante o resto da vida. Então, mas a palmilha tem um preço bem menor, né? A consulta médica ele calculou não sei quantos por ano, como se fosse 5 por ano para os próximos não dá. Anos, a palmilha você vai trocar ela no máximo uma vez por ano, no máximo. Então, ela dura mais. O que eu achei que junto aí está as consultas médicas pelos próximos 30 anos. Isso. Mas é isso mesmo. O que vocês querem? Agora deixa adiar para reduzir. Vamos reduzir? Como é que é? Eu acho que talvez fosse melhor olhar mais. Dá uma olhadinha. Fica adiado para a semana que vem. Tá bom? É só essa questão aqui desse valor aqui, que realmente, quer dizer, houve problema. Você vai falar assim, mas 1 centímetro é coisa mínima. É mínima, mas houve. E precisa correção, porque senão com a cláusula mais problema de coluna, aí vem outro problema. E é só ver mesmo se esse valor aqui está razoável. Então nós vamos reexaminar isso aqui, deixar para a semana que vem para a gente concluir. Mas aí fica registrado que eu já sustentei, eu vim já só acompanhar. Se eu quiser acompanhar, mas a semana que vem nós vamos praticamente resolver só essa questão desse valor aqui, se está compatível, se deve reduzir, aumentar, tá bem? Bom. Obrigado pela atenção, boa tarde, bom trabalho. Dia isso aí, Número 49 da pauta, RO 12-321-65-2017. Inscrita a doutora Maria Dulce Crisóstomo de Souza, pela reclamada, é uma das recorrentes. TBI. Boa tarde. Eu recebi até o memorial ontem, dei uma lidinha lá ontem, mas a matéria aqui é quase tudo, matéria simulada, matéria já do dia a dia mesmo, que é a questão aqui vinculadas a minutos residuais, esse intervalo intrajornada, domingos feriados laborados. Bom, de qualquer forma, eu estou afastando essas preliminares, primeiras preliminares da unidade processamento de prova, que eu estou entendendo que não houve, porque não havia essa questão do julgamento dessa petita também, estou achando que não houve. Então, eu estou conhecendo dos recursos, não é negando o desprovimento, só até a palavra.
no que se refere às nulidades, por cerceamento de defesa, né? Haja visto o indeferimento da oitiva da testemunha da reclamada. Nesse sentido, ressalta-se que pretendia-se fazer provas justamente contra a condenação de multas da convenção coletiva por revisão de armas e também quanto ao efetivo pagamento, a validade das folhas de ponto, que demonstram o efetivo pagamento das horas extras intra-jornada. No que se refere à nulidade por julgamento dessa ultra petita, eu reitero que a inicial é expressa no sentido de que o reclamante não tinha compensação de feriados, nem recebia, e não pleiteou em momento algum diferenças, sequer impugnação à contestação. E já em relação ao mérito, foram deferidas horas extras intra-jornada, haja vista a não utilização do divisor 210, já que se trata de jornada 12/36, bem como pela não integração do adicional noturno na base de cálculo das horas extras intra-jornada. Ocorre que a convenção coletiva da categoria expressamente prevê a utilização do divisor 220 e, inclusive, isso é matéria que já é pacificada no âmbito do TST, e então o pagamento das horas intra-jornadas foram realizados observando justamente a norma coletiva. E o doutor de primeira instância não observou isso, né? Então a gente está pleiteando, inclusive tem um tópico específico no recurso quanto à validade do instrumento coletivo para a utilização desse divisor. No que se refere aos feriados, eu vou pontuar apenas a questão de que, nesse caso, seria devido somente às dobras, né? Já que o dia efetivamente trabalhado está remunerado no próprio salário e a condenação não faz essa restrição somente quanto à dobra. E, além disso, como o reclamante era vigilante, trabalhava na jornada 12/36, no período noturno, a gente pleiteia que são devidas apenas às dobras em relação às horas efetivamente trabalhadas no dia do feriado, já que ele inicia a jornada em um dia e finaliza no dia seguinte. E, em relação às multas por convenção coletiva, em relação à intrajornada, a gente reitera que entende que o pagamento foi devidamente realizado conforme instrumento coletivo. E a revisão de armas, não há que se falar em pagamento de multa por convenção coletiva, já que nós demonstramos por prova documental que a revisão de arma era feita conforme estabelecido na convenção, e essas provas são relatórios de revisão e cópia do livro de ocorrência, o que também não foi observado pela sentença de primeira instância. E somente isso. Pois não. Todas essas questões estão examinadas aqui no voto, inclusive toda essa questão do divisor, da convenção coletiva, a dobra do feriado, etc, etc. Qualquer dúvida poderá ser esclarecido por embaixo, tá ok? Eu mantenho meu voto, doutor Gessé e doutor César. Senhor presidente, também recebi o memorial, mas eu vou pedir vênia para acompanhar o voto integralmente. De acordo, de acordo. Então, decisão unânime, nós temos o voto relator. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Número 7 da pauta, RO 10.022, 51/2019. Inscrito doutor João Luiz de Amoedo Avelar, pela reclamante, que é uma das recorrentes. 7. Vou ver aqui. Caixa Comum Federal, Cláudia Regina de Carvalho Mendonça. Conheço os recursos do mérito, nego provimento ao da reclamada e ao da reclamante dou-lhe parcial provimento apenas para determinar a aplicação da TR até o dia 24/3/2015 e a partir daí o IPCAE até o efetivo pagamento, sem qualquer limitação. Não tem o valor habitado da condenação por ainda compatível. Só tem a palavra, doutor. Abastamos pelo reclamante, aguardamos. Voto divergente. Doutor Zé Murilo, Gessé e César. De acordo. Doutor Gessé e doutor César. Decisão unânime, tendo voto relator. Boa tarde. Próximo. Uma sustentação oral feita hoje, no número 42 da pauta, que é o RO 11.603, 38/2017. Inscrito o Dr. Vitor Silveira, pela terceira recorrente, que é Perfil Serviços Especiais
perfil Serviços Especiais. Número 42 da pauta. Cleiba Aparecida Dias de Azevedo, perfil e Companhia Brasileira de Trânsito Urbano. Boa tarde. Deixa eu ver como é que está a situação. Com isso, recurso do mérito do provimento parcial das reclamadas para declarar válida a terceirização à vida e absolvê-las da condenação imposta por esta razão, subsistindo a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada. Excluir as multas convencionais e declarar que a questão alusiva à integração dos repousos das demais parcelas deverá ser examinada na fase de liquidação. Ao do reclamante, nego-lhe provimento. Reduz o valor arbitrado de condenação para 10 mil, com custo de 200 pelas reclamadas já pagas. Se eu quer se manifestar, só tem a palavra. Gostaria de ouvir o voto divergente. Doutor Gessé e doutor César, estão de acordo? Deixa eu só consertar o negócio. Reduz o valor arbitrado à condenação. Valor arbitrado. Deus não aprende. Arbitrado a condenação. Né? Esses assistentes não aprendem o trem, se você fala. Esse aqui foi meu assistente, você sabia? Assistente do doutor Vasta, mas eu trabalhei lá, então nós fomos assistentes juntos, trabalhamos juntos. Arbitrado a condenação. Mas o Denis era muito competente, tanto que está lá no Ministério Público, saiu logo, não ficou lá muito tempo, não. Então a decisão, nós não temos voto relator, pois não? Excelência, obrigado pela decisão. Excelência, por nada. Boa tarde. Eu ainda acredito que haja necessidade... Sim, se quiser se manifestar, só tem a palavra. Sim, de haver a modificação da decisão com relação às horas extras. Haja vista que a juíza sentenciante, ela entendeu ser devidas as horas extras daquele período que não foi apresentado pela reclamada os controles de jornada. Contudo, ela entendeu que aqueles controles que foi apresentado, ela deu a devida legitimidade, haja vista que também a reclamante não conseguiu infirmar ali os registros apontados. E por que eu peço isso? Porque, embora não tenha a empresa reclamada apresentado os controles de jornada, nos termos do artigo 375 do CPC, talvez seja interessante ser subministradas as questões que ordinariamente acontecem, haja vista que a súmula 338, o simples fato de não ter entregue o cartão de ponto não significa que possa haver outras provas também que diverjam da questão. Portanto, pela questão apenas de subministrar o que de fato ordinariamente ocorria, haja vista que os cartões de pontos até então apresentados eram sempre idôneos e eram corretamente preenchidos, dos demais períodos também não modifica. Então seria apenas nesse ponto. Deixa eu só ver aqui. Obrigatório para estabelecer negados cartões de ponto na maior parte, sonegados cartões de ponto na maior parte do período trabalhado, com a regra legal, e não tendo a reclamada feito prova da jornada sustentada na defesa, notando-se que as testemunhas nada mencionaram sobre o horário de entrada e saída, presume-se verdadeira jornada apontada na inicial como decidido os fundamentos tal dos quais compartilham. Então, eu mantenho com a devida venda da sustentação. Doutor Sérgio também, doutor César também, a decisão então, continua unânime. Pois não? Uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Acabaram os meus? Os meus aqui, acho que houve uma divergência do GSE que ficou vencido. Tem uma observação do tem um que eu não participo. Eu já corrigi. Tá, tem um que você está impedindo. Tem um outro, já observei também, já olhei. Tá? Porque o fundamentação é aquilo mesmo, é só aquele aqui. É só aquilo aqui. Eu até olhei lá, mas era só aquilo mesmo. 40, a fundamentação. Distribuição. 40 eu estou impedido, né? Então eu declaro que todos os demais processos de minha relatoria foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, ok? Então podemos passar então para a próxima sala. Na sala do desembargador César Machado. Doutor César. Tem apenas 2 processos que foram adiados. Sim, foram apresentados. Eu já vi que já foi. Votos, estou de acordo. Tá. E quanto aos embargos de declaração do doutor César. Doutor César não tem sustentação, não? Não, já fizeram. Doutor César, eu fiz uma divergência no embargo declaratório. Inclusive, foi aquele das 2 horas. Isso, eu assinalei só para trazer, eu não sei bem como que a turma... Não, nós sempre decidimos aqui que, de acordo com a lei,
tem que indenizar, ou não indenizar, tem que pagar como hora extra, só o intervalo legal. Legal de 1 hora. Agora, se ele tem 2 horas, quer dizer, ele recebe 1 hora que ele deixou de ser respeitado e mais o tempo que efetivamente ele trabalhou. Parece que não tem um tema desse no Tem, acho que tem. Não, para o pleno? Agora? Não, tem um tema desse aqui que eu acho que já foi decidido essa matéria. Não, essa aqui foi, mas é que eu estou vendo embaixo. Mas eu acho que está tendo uma coisa para unificar a jurisprudência. Não, acho que não tem não. Desse podemos até não ainda está naquela fase inicial. Mas eu acho que tem que manter a decisão, porque sempre decidimos assim. Então, é só a hora legal. A dia? Não, o César que sabe. Não, então eu faço retificação e nesse ponto dizendo que... Você vai simplesmente dar provimento ao recurso apenas para prestar esclarecimento. Você vai falar que a turma entende que é 1 hora e acabou. Você presta o esclarecimento. Isso, exatamente, porque é só aquele intervalo legal. Mas tem decisão. Não, ele cita, inclusive, ele cita a decisão do TST, mas aí até assustei, falei, gente, mas... Eu vi. Eu tenho quase certeza absoluta que tem um... depois nós vamos ver, mas de qualquer forma a nossa posição aqui sempre foi nesse sentido. Então, declaro também que todos os processos de relatoria do Dr. César foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente. Ok? Podemos passar então para o Dr. Jorge. Na pauta do desembargador Jorge Berg, número 6 da pauta, que é o AP 10.312-78-2018. Inscrita a doutora Letícia Nogueira Botinha pela executada agravante Otto Incorporadora. Deputada Otto. Tem mais um monte de gente aqui. Boa tarde. Doutor Jorge, por favor, a conclusão do agravo de petição. Está pela agravante. Pela agravante. Júlio e pela Otto. Júlio Mendes Pereira dos Santos e Otto Incorporadora. Muito bem, só um minuto. Está quente aí, não? Minutos, geral. Eu Bom, me situar aqui. Eu estou rejeitando as preliminares de nulidade, nomeado, estou negando o provimento, mantendo a decisão de 1º grau. Boa tarde a todos, excelentíssimo relator e demais colegas. Bom, eu venho chamar a atenção neste processo para ir requerer, ao final, o desbloqueio, né, do valor que houve na conta do senhor Júlio, apenas chamando a atenção para o deslinde processual que nos prejudica muito, nesse caso e em diversos outros. O que acontece? Esse reclamante ele ajuizou a ação apenas em fase da construtora Casa Mais. Posteriormente, ele pediu a inclusão de diversas outras reclamadas e ele pede essa inclusão por causa da similitude do nome dessas reclamadas. Eu trago a conhecimento de vocês porque é algo que vem trazendo muito prejuízo para a Otto, que é uma empresa que está situada em Porto Alegre, que a construtora Casa Mais, ela faliu, nós tivemos conhecimento disso posteriormente, ela tem mais de 200 ações aqui em Belo Horizonte. E quando os reclamantes foram descobrindo que essa empresa faliu, eles foram colocando todas as outras que têm essa similitude de nomes no polo passivo. O que vem ocorrendo é o seguinte, que os juízes, eles, de ofício, eles determinam a inclusão e aí, às vezes, pela similitude, existe uma relação comercial, o que a gente nunca negou, devido ao nome, o nome Construtora Casa Mais tem um peso aqui, então foi levado sim esse nome ao Rio Grande do Sul, isso não é negado, mas são empresas completamente independentes. Então, nesse processo, houve a citação da Casa Mais no endereço que, a princípio, acredita-se que é da primeira reclamada, porque foi no endereço que está na inicial, tá? No endereço aqui em Belo Horizonte, onde a Casa Mais nunca se situou, a Otto. Tá? Então, foi citado na sede da primeira reclamada. Vocês podem ver aí na inicial que todos os endereços são similares. Não houve retorno, ou seja, em nenhum momento desse processo a Otto foi citada, tá? Não houve citação válida em nenhum momento. Ok, nós não tínhamos conhecimento deste processo até que houve a constrição, porque, como vocês, todos nós sabemos, vão sendo realizados vários atos de ofício. Então, acontece que a Otto começou a sofrer bloqueios sem que a gente tivesse sequer manifestado nos autos para comprovar a ausência
desse grupo econômico. Nos processos, eu trago isso também a conhecimento de vocês, que nos processos que nós tivemos a oportunidade, em primeira instância, de manifestar no tempo oportuno, nós temos comprovado essa ausência de grupo econômico. Tá? Então, hoje, ainda mais com a reforma trabalhista, nós temos os requisitos, né, que é a comunhão de interesses, o interesse integrado e a atuação conjunta das reclamadas, sendo claro que a mera identidade de sócios não configura um grupo econômico. E é neste ponto que a gente tem, assim, perdido algumas ações, como nesse caso, porque a juíza, depois, né, de ter já dado seguimento ao processo, em um tempo remoto, houve sim uma identidade de sócios e ela se baseou tão somente nisso. Então, hoje, o que acontece? Está sendo bloqueada a própria conta pessoal do sócio dessa reclamada, que não pertence ao grupo econômico. Então, por isso a gente pede, né, que esse valor seja liberado, porque além deste valor, existe ordem de restrição de transferência de veículo também deste sócio. Então, é nesse sentido a sustentação, muito também para trazer a conhecimento de vocês o caso, nós possivelmente teremos outros casos parecidos. É isso, obrigada. Só para fazer um parênteses. Sim, claro. É bom porque se vai vir, se virão outros, a gente tem que saber. Os agravantes, eles bateram o tempo todo em desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi. Na verdade, foi agora a sustentação oral realmente falou de forma correta. Foi o tempo todo, foi uma integração, mostrando que os sócios eram unicidade de interesses entre os executados. Outro fato é o seguinte: o reclamado, pessoa física, a juíza foi muito sensata, ela bloqueou, abriu o prazo para ele fazer a defesa, teve todos os momentos, estou fazendo o que está nos autos. Não, eu sei. Discutir é questão de fato? Não, sim. Não, argumento eu tenho aqui no meu voto. Essa citação não chegou ao júri. Tudo aí, eu faço menção, inclusive, às folhas que constam nos autos. Mas não há retorno. Então, assim, se você tiver a sua divergência em relação aos fatos, você entra com embargo, mas está tudo aqui. Eu acresci só fundamento. Não discutir. Eu só acresci fundamento, inclusive, que é Hobbes não é PPS, mas eu acresci fundamento justamente para deixar isso muito claro. Então, eu mantenho minha conclusão inteira. Eu estou verificando aqui, como virão outros processos e tal, né? Eu vou só com uma questão de cautela mesmo, vamos pedir o adiamento para a próxima sessão, só para dar uma examinada, olha. Mas cheio de detalhes aqui. Não, Excelência, eu gostaria só de, realmente, a gente fez uso dessa oportunidade, porque os processos são muito confusos, que às vezes a gente não teve oportunidade de se manifestar antes. Então, assim, eu entendo toda a questão processual, né, que há vários atos anteriores. Então, assim, é para trazer realmente a conhecimento e agradeço. Não, pois é, eu vou dar uma Não, o seu papel está esse mesmo, o advogado tem que lutar. E a gente tem que olhar, exatamente. Virão outros, a gente já examina com calma. Pode ser que um seja diferente do outro, porque cada caso é um caso, cada caso, né? Uns podem ter tido isso, pode ter aquilo, pode ter aquilo outro e tal, tem que examinar. Mas, de qualquer forma, como é o primeiro, e realmente pode haver aí qualquer confusão, e é uma coisa complexa, porque você responsabilizar aquele que não tem nada a ver com a história, aquele que não é devedor, ficar responsabilizado por dívida de terceiro, fica muito desagradável mesmo. Mas então por isso eu vou dar uma examinada aqui com cautela, com calma, só por cautela mesmo, porque normalmente já ressalvo que os votos lá do gabinete do Dr. Jorge são muito bem examinados. Todas as vezes que eu peço vista só para perder tempo, porque normalmente está tudo examinado. Mas eu fico adiado para fazer. Esse caso aí eu acho até ideal mesmo, que então, vamos ver. Mais do que tá certo. Agradeço. Muito obrigada, boa tarde. Tudo de bom. Mais algum, doutor Jorge? Sim, senhor. Número 8 da pauta, RO 10.344, 31/2016. Inscrito o doutor André Schmidt de Brito, pela reclamada, que é uma das recorrentes. Mata boi. Tá bom ele mesmo. Mata boi já ouvir. Eu estou conhecendo os recursos, estou dando provimento parcial ao recurso da reclamada para reduzir o valor da indenização de danos morais a 10 mil, bem como reduzir o valor da verba honorária
relativa à perícia médica de R$ 2.000 para R$ 1.500. Reduz o valor da condenação para R$ 47.000, com proporcional redução das custas a R$ 940 mantidas a cargo da reclamada. Muito bem, doutor André, o senhor tem a palavra. Eminente desembargador presidente, ilustres componentes da turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária. Na verdade, o ponto principal aqui que eu ia bater é exatamente nessa questão dessa doença ocupacional. O reclamante, em forma inicial, ele foi admitido lá no Mata-Boi como faqueiro e logo em seguida guindada desossador. O que se constatou foi uma alteração degenerativa na coluna cervical. O que me chamou a atenção foi que o perito, na conclusão do laudo, ele coloca, ponto 1, o reclamante apresenta alterações degenerativas em coluna cervical com irradiação para membros superiores que não guardam relação casual com o trabalho na reclamada, o nexo causal é descaracterizado. Então, no ponto 1, ele fala que é uma doença degenerativa que não guarda relação causal com o trabalho na reclamada. Isso na conclusão. No ponto 2, ele coloca, pelo que este vistor pôde observar, na linha de produção da reclamada, na análise de local de trabalho, há risco para membros superiores, com presença de ciclos ergonômicos de trabalho com demanda física diversa e continuada. Não há registro de uma melhor adaptação do trabalho à situação do reclamante. O que me chama a atenção se no primeiro momento ele fala que não há nexo causal, que não há relação causal, que é uma doença degenerativa, no segundo momento ele fala genericamente que no ambiente há presença de ciclos ergonômicos. Subjetivamente, porque se há algum risco, o objetivo ele teria que ter citado quais seriam esses riscos, e não citar genericamente a questão do risco ergonômico. E se nós formos no depoimento do reclamante, ele fala que no própria perícia, folhas 904, que existiam pausas no banheiro de 10 minutos, que sempre teve pausa, que na parte da manhã e na parte da tarde, afirma que gozou férias regulares, afirma que foi submetido a exames ocupacionais e que foi considerado apto ao trabalho, afirma que recebeu treinamento de segurança do trabalho, afirma que fazia uso de EPI, revela que gostava do trabalho. Eu acho, se nós formos verificar na própria perícia, esse reclamante, esse empregado, ele teve diversos afastamentos, né? Se o perito justificasse de alguma razão, agora, falar na questão de ergonomia sem identificar expressamente o que estava errado, né, e que a empresa não corrigiu, que ele não aponta o que é errado, isso é que, nesses casos de doença cervical, tem me causado uma certa perplexidade. Desculpa. E digo mais, na perícia ele coloca a perícia realizada 1 ano após a saída. Atualmente, o reclamante queixa-se de muita dor no pescoço, no ombro direito e radiação para as mãos. Alega que faz uso de medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios quando sente dor. É só essa questão. Eu acho que, na verdade, acaba-se tendo uma presunção de que esse problema na coluna cervical, que é degenerativo, há uma contribuição da empresa. Não existe um fato objetivo. Isso é que me preocupa. Ele fixou o dano material em R$25 mil e o moral em 20. Doutor desembargador relator, prudentemente, está reduzindo para 10. A empresa acha que seria o caso de excluir, porque existe aqui, na verdade, uma presunção, né? Outro aspecto aqui que eu vou entrar, esse é uma questão mais delicada, é a questão do intervalo 253. Né? É um cliente novo, recente, eu tenho verificado vários processos e vários laudos acusando resultados diferentes. Nesse caso específico, o perito aponta que a temperatura média ela é inferior a 12 graus centígrados. A reclamada acosta inúmeros laudos em sentido contrário. E ela acosta relatórios do Serviço de Inspeção Federal realizados em 2015, em fevereiro de 2015, comprovando que essa média é superior a 12 graus. Existe uma confusão muito grande, pelo que eu tenho observado, em questão de temperatura da própria carne com temperatura ambiente. E existe essa celeuma. O que a empresa tem sustentado é que deve prevalecer, quando nada, essa inspeção oficial, né? E alguns acordos já estão nesse sentido, afastando, quando nada, a partir dessa inspeção oficial. Outro detalhe é que a prova testemunhal comprovou dois intervalos de 15 minutos e que não foram considerados, né? A sentença determinou o pagamento de intervalos de 20 minutos a cada uma hora extra, sem considerar esses intervalos já concedidos. Então, na verdade, com base nessa prova pré-constituída, nesses laudos discrepantes e nessa questão da oficial, né, o que se pede aí seria o provimento também para excluir esse intervalo do artigo 253. É o que se pede, excelência.
O doutor J está até falando aqui que registra que a sentença já tem núcleo, os intervalos de 20 minutos a cada 1 hora e 40 minutos trabalhados, sejam apurados com base no registro de ponto, o que, por óbvio, implica na dedução dos intervalos de fatos usufruídos pelo reclamante e também faz uma análise dessa prova, toda essa questão do frio, né, da temperatura, etc. Tem o médico veterinário envolvido. Então eu peço, estou acompanhando o doutor Jorge e o doutor José. De acordo. A decisão unânime, os termos de voto relator, com a devida vênia da sustentação. Uma próxima. Número 5 da pauta é o RO 10.272, 59/2018. Inscrita a doutora Rafaela Linhares Fonseca, pelo recorrido. Pelo Rafael. Comercial da Hanna. Boa tarde a todos. Relação de empresa. Doutor Jorge, a conclusão, por favor. Qual que é o número? É da pauta? 5. Ah, tá. 5 da pauta, 10.272. Está aqui. Está pelo recorrente? Recorrido ou recorrente? Recorrente, isso é da empresa. Eu estou dando provimento parcial para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, excluída a condenação da réu, determinação do registro da carteira e de pagamento de aviso prévio, férias, mais 1/3, 13º, fundo e multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, ora às vezes reflexo, assim como o pagamento da chamada diferença salarial mensal e do saldo salário de 18 dias de setembro. Provejo ainda para reduzir a multa por litigância de má-fé ao importe de 1,1% do valor atualizado da causa. Reduz para 15 mil o valor da condenação, recalculando as custas processuais em R$300 mantidos pela ré. Praticamente estou absolvendo. Gostaria de saber se há algum voto divergente, senhor presidente? Vamos verificar. Doutor Jorge e o doutor Jessé, aliás, doutor Jorge, eu estou de acordo, doutor Jessé, de acordo, recebi o memorial também. Fica prejudicada a sustentação, tá certo? Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde. Próximo. Número 7 da pauta, uma inscrição feita hoje. É o RO 10.317, 81/2017. Inscrito o Dr. Arthur Costa Fernandes Guimarães, pela reclamada recorrente. Maurinho Milar de Martins Ferro. Eu estou negando provimento ao recurso do autor e dando provimento ao recurso do empresário para excluir da condenação pagamento de diferenças salariais por equiparação salarial e reflexo. Estou reduzindo o valor da condenação para 130 mil, com redução das custas para 2.600. O senhor tem a palavra, doutor. Gostaria de saber se haverá alguma divergência, excelência. Me parece que não. Doutor Jorge, eu estou de acordo. Doutor Jessé está de acordo. Condição unânime, nós temos voto do relator. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Mais alguma coisa? Não. Então, o doutor Jorge também declara que todos os demais processos foram decididos em conformidade com os votos já registrados eletronicamente, tá? Sabe que só um parênteses, já que não tem, esse voto dessa menina aí, eu fiquei em dúvida naquela questão, eu achei que você ia fazer divergência, naquele da propaganda no carro, que eu mandei ouvir. Eu achei o valor um pouco alto, mas depois eu vi que achei, era compatível. mas você viu a situação que foi, o mantive a litigância de má-fé, eu ia até diminuir, mas o artigo manda fazer 1%, acima de 1%, o artigo 81. Eu não tinha como afastar, porque eu achei que realmente a empresa forçou demais o reclamante a não ir. E agora, o que eu não ia dar aqueles R$300 por mês, que eu fiquei em dúvida aqui. Porque se você não está dando vinho, o que tem de fazer propaganda? Para fazer de 10 carros. Não. Esses entregadores tudo fazem. Araújo, tudo tem propaganda. O negócio é para ele. E hoje propaganda está para todo lado, né? Você, sábado agora passado, fui trocar óleo lá no Jair. Olha, tem até TV Jair. Jair, olha, TV Jair, para você fazer propaganda lá. Para todo lado, né? Impressionante. Bom, os doutor Jorge então estão todos decididos, conformidade com os votos já relatados, já registrados eletronicamente. Então nós temos a sala agora do doutor Jessé. Eu não tenho. Tem nada, não? Eu não tenho. Uai. Eu cheguei ontem, senhor presidente, não deu tempo, não. Tá certo, então eu tá cheguei bom. ontem. Tá, os EDs também foram todos decididos em conformidade com os votos já relatados, já registrados eletronicamente. Declaro que a ata fica aprovada e a sessão encerrada. Uma boa tarde para todos nós. Amém. E semana que vem ainda é menor a pauta.